ventricular. Insuficiência mitral, ela é tão e até mais importante que a estenose mitral do ponto de vista de dia a dia. Eu vou mostrar para vocês aqui que existem várias causas. Enquanto a estenose mitral praticamente fere reumática, na insuficiência mitral são várias causas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês têm que lembrar o conceito da insuficiência mitral é o refluxo de sangue para o ato esquerdo durante a sístole ventricular. Então, toda vez que ocorre a sístole ventricular, no momento que a válvula mitral deveria estar fechada, ela se mantém aberta, a válvula, e aí quando o ventrículo está do lado de lá, tá? Aqui nós somos o ato. Quando o ventrículo contrai, na sístole ventricular ocorre refluxo de sangue para o átrio esquerdo. E aí isso gera um problema. Já não é pressão aqui o problema é volume, sobrecarga de volume. Está vazando sangue do ventrículo esquerdo, que já não era mais para refluir, já era para ir só para a válvula órtica, e começa a refluir para o átrio esquerdo. Qual o problema? É que na aorta, na circulação sistêmica, a gente tem vasos de alta resistência, de alta pressão, de alta resistência. Já o átrio, ele é baixa resistência, circulação pulmonar. E aí, vocês acham que o sangue vai dar preferência para ir para a aorta ou refluir para o átrio esquerdo? Refluir para o átrio esquerdo. Então, na sístole ocorre o refluxo. E aí, do ponto de vista, imagina que nós somos agentes que queríamos destruir essa válvula mitral. Onde que a gente poderia atacar? Quais seriam os pontos que a gente poderia atacar dessa válvula? Em 4 elementos da válvula, 4 estruturas anatômicas. Cordoalhas tendíneas é uma delas. Os folhetos da válvula, propriamente dito. Por exemplo, como que eu posso atacar um folheto de uma válvula mitral? Uma endocardite, né? Se eu tenho uma endocardite numa válvula, essa bactéria, pode ser um estafilococcus, vai lá e ele destrói. Estafilococcus gosta de tecido humano, ele se saboreia, ele gosta de carne, ele gosta de tecido conjuntivo. Então imagina um estafilococcus num folheto desse aqui. Pode ser a febre reumática, como eu falei para vocês. A febre reumática, ela causa tanto a estenose quanto um vazamento, uma insuficiência. Então, uma febre reumática, como é que ela... Eu lembro de uma criança que eu operei com 6 anos. 6 anos já com febre reumática, que gerou uma insuficiência da válvula mitral. E essa insuficiência, essa criança estava com um coração enorme, porque os corações de um mitral, diferente do estenótico, da insuficiência, diferente da estenose, os corações são enormes, são corações panelaço, porque eles sofrem uma sobrecarga de volume muito grande. Esses corações, eles aumentam extremamente grandes. Então essa criança, ela tinha uma febre reumática e a gente fez uma anaplastia, salvamos a válvula dela. Então hoje ela acompanha comigo, já está ficando velha, já está uma moça, já está grande essa paciente. A válvula dela, graças a Deus, continua boa. Fizemos uma anaplastia lá. Então, os folhetos, quando eles são comprometidos por uma dessas doenças, eles podem levar a uma insuficiência da válvula. O anel mitral, como que eu posso atacar o anel da válvula mitral? Por exemplo, uma miocardiopatia dilatada. Um coração que sofre uma doença muscular, uma doença do próprio miocárdio.
ele dilata, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e aí o anel dilata junto. Aí as válvulas ficam aqui, ó, sem fecharem adequadamente, ficam com vazamento. Os cordoalhos tendíneos, eu posso ter uma ruptura, tanto uma endocardite, uma ruptura espontânea das cordoalhas. Vocês já viram como fica aquele guarda-chuva quando quebra aquela parte metálica, quando bate o vento? Viram? Vocês lembram como é que fica a parte que protege a gente? Aquilo ali é como se ficam exatamente na válvula. Os folhetos ficam desabados, toda vez que o ventrículo contrai, os folhetos da válvula, eles entram no átrio esquerdo, fica vazando. E os músculos papilares, como que eu posso atacar esse músculo papilar para levar a uma insuficiência mitral? Isquemia. Eu vou lembrar de quem? Dos idosos, coronariopatas, sofrem muito de insuficiência mitral. Muitas vezes, são vários pacientes, a gente opera, tem que colocar 3, 4 pontes e tem que operar a válvula mitral porque ele tem insuficiência importante. Então vejam que é uma gama, uma quantidade de causas muito grande, muito maior do que a estenose. E aí, da anomalia dos folhetos, que eu já acabei de citar, a febre reumática, doença reumática, eu apresento para vocês prolapso na válvula mitral. Se fizer um eco aqui, chama o professor de vocês, o doutor João, faz um eco, todo mundo aqui, todos nós. Vai achar alguém aqui com prolapso da válvula mitral. Só para vocês terem uma ideia, lá pela década de 80, quando os critérios eram diferentes, o pessoal chegava a fazer diagnóstico de 30% das mulheres adultas com o diagnóstico de prolapso da válvula mitral. O que é um prolapso da válvula mitral? Deixa eu ver uma imagem aqui, vai ficar mais fácil aqui mostrar para vocês. Pronto. Isso aqui é um prolapso, ó. Deixa eu mostrar aqui na série. Estão vendo aqui, né? Observe que o anel da válvula mitral, ele corresponde a essa altura aqui, ó. Aqui e aqui. Estão vendo que a válvula está subindo no átrio. Depois vai dar problema, não está dando para acompanhar, não? Não, depois vai dar problema para voltar ao normal. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que o anel deveria estar nessa altura. O que é o prolapso? O prolapso é quando os folhetos eles ultrapassam. Aí tem critérios que mudaram, mas atualmente, basicamente, quando ele ultrapassa 3 milímetros acima do plano valvar, que o plano valvar corresponde a essa altura aqui, ó, que está essa seta. Então isso é um prolapso da válvula mitral. O prolapso da válvula mitral em si é um problema? Não, porque hoje em dia a frequência desses pacientes, eles mudaram os critérios e diminuiu bastante, praticamente de 30%, nas estatísticas em torno de 2 a 5% agora. Só critério. O prolapso da válvula mitral é um problema? Não. Quando a válvula ela está prolapsada, mas ela está competente, não está vazando, não está efluindo. O problema é que esses prolapsos, às vezes, eles se tornam tão importantes, de tal forma que os folhetos prolapsam tanto, eles vão perdendo a sua competência, gerando refluxo da válvula. Aí sim eles se tornam um problema. Então uma coisa é prolapso e outra coisa é insuficiência no paciente com prolapso. Aí é um problema. Mas o prolapso, ele é uma das formas, voltando lá, o prolapso da válvula mitral é uma das formas de adoecimento dos folhetos, endocardite infecciosa e até traumas, facada, tiras,
só que aí também já é uma situação muito grave. Anomalia no anel, no caso das miocardiopatias dilatadas, como eu falei para vocês. O anel, isso aqui é um ventrículo, que tem uma paciente com uma miocardiopatia dilatada, um ventrículo com a espessura do miocárdio diminuído, dilatou, consequentemente, o anel também dilatou, e aí vai ter refluxo. Veja que esse jato aqui está batendo lá no ápice, lá na ponta, lá no teto do átrio esquerdo. Então é um paciente com insuficiência mitral importante. E aí, relacionado à dilatação secundária, dilatação por cardiomiopatia dilatada. E aí tem outros fatores associados, não é a causa, mas aí você vai ter hipertensão, hipercolesterolemia, aterosclerose e diabetes, que estão relacionados com calcificação dos folhetos, que também compromete os pacientes idosos. As cordoalhas tendíneas, né? Quando tem uma ruptura dessas cordoalhas, normalmente teve um paciente bem idoso que eu operei, 70 e poucos anos. Aquela válvula dele, eu nunca tinha visto uma válvula com uma doença da válvula, prolapso da válvula mitral com degeneração mixomatosa. O que é isso? Os folhetos da nossa válvula mitral, eles são constituídos de tecido conjuntivo. Só que existe uma proporção de equilíbrio de fibra de elastina, de colágeno, etc. e tal. Então, nessa degeneração mixomatosa, os folhetos eles têm mais presença de substâncias gelatinosas. Então, é uma desproporção, por isso que fala, é uma degeneração mixomatosa. Ou seja, é um folheto muito mole. E aí esses folhetos, não somente os folhetos, como as cordoalhas tendíneas. As cordoalhas tendíneas é tecido conjuntivo denso. Só que no paciente com degeneração mixomatosa, tem muita gelatina nesse colágeno, né, nesse tecido. E esses pacientes, eles apresentam umas cordoalhas muito alongadas, com um colapso imenso, os folhetos enormes, né? E aí a gente conseguiu fazer uma plastia nesse paciente, ficou muito bom. E esses pacientes, esse paciente que eu operei, ele tinha uma ruptura, ele tinha ruptura dos folhetos. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz algumas plastias no caso de ruptura. Esse paciente aqui, ele rompeu o músculo papilar após um infarto. Então, aqui mostrando uma ruptura, não das cordoalhas, mas do próprio músculo papilar nos casos de infarto, que pode acontecer. Então, como é que é? O paciente infarta, está ali 2, 3 dias na UTI, já está bem, aí de uma hora para outra ele começa a evoluir com edema agudo de pulmão. O que aconteceu? Insuficiência mitral aguda. Aí como é que você suspeita? Antes eu auscultava o coração, ele não tinha sopro. De uma hora para outra ele piorou e surgiu um sopro sistólico, um sopro, e o paciente está evoluindo com edema agudo de pulmão, chama o eco, porque esse paciente teve alguma complicação mecânica pós-infarto. E aí uma insuficiência mitral com ruptura é uma condição gravíssima, provavelmente esse paciente vai morrer. Não vai, quando não há fechamento, continua tendo a B1, só que vai ser um sopro sistólico. Tunch, tunch, tunch. Continua tendo. Isso. Sopro sistólico. Então, assim, esses pacientes com insuficiência mitral, o que chama mais atenção é um problema no ventrículo esquerdo. Lembra que enquanto o ventrículo esquerdo, na estenose mitral, ele está lá na praia de boa, a insuficiência mitral é um ventrículo que super trabalha. Então, esse ventrículo ele vai evoluir
são os maiores ventrículos. Essa minha aula ela tem uma falha, eu trouxe poucas imagens desses ventrículos, vou ter que aperfeiçoar. Mas são ventrículos enormes, que são consequentes a esse mecanismo fisiopatológico. Vocês estão vendo aqui que na câmaras esquerdas está tendo refluxo de sangue. O refluxo de sangue vai gerar, em vez de uma sobrecarga de pressão, que ocorre na estenose, aqui a gente muda o termo, sobrecarga de volume. Volume vai para o VE, volume volta, sobrecarga de volume. Você só dá o volume que tem. Isso gera também uma hipertensão pulmonar, uma congestão pulmonar. Esses pacientes também vão ter dispneia. Vejam que a maioria dos sintomas de doença cardíaca é dispneia. Dispneia, repouso, dispneia dos esforços. E essa congestão também vai gerar uma sobrecarga de volume para as câmaras direitas, levando também todo aquele enredo de insuficiência cardíaca direita. Só que aqui a gente pode ter insuficiência cardíaca biventricular direita e esquerda, tá bem? Sobrecarga de volume, hipertrofia excêntrica. Esse coração aqui, ele vai evoluir com uma hipertrofia excêntrica. A contratilidade, a gente avalia pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção ventricular vão ter um prognóstico pior. A gente vê aqui na curva de sobrevida, principalmente relacionando aqui a fração de ejeção, ou seja, quando os pacientes têm fração de ejeção abaixo de 50%, eles vão ter uma sobrevida menor. E aí os sintomas, também além de dispneia, fadiga, fraqueza, síndrome de baixo débito, taquicardias atriais, taquiarritmias atriais, atentar para disfunção ventricular grave, que a gente avalia pelo eco, fração de ejeção, insuficiência cardíaca direita, hepatomegalia, edema e ascite. O sopro é um sopro sistólico acentuado e o ictus corpus é um ictus cornis hiperdinâmico. Isso aqui dá para ver principalmente em crianças. Você palpa a região do pré-córteo, você vai sentir o coração com bastante hiperdinâmico, aquele coração bem taquicárdico, bem propulsivo. Você percebe até aqui na região do diafragma. O ecocardiograma, como é que ele avalia? Ele avalia principalmente isso aqui, ó, pela vena contracta. Que vena contracta é uma avaliação de Doppler. Ele observa, ele faz o Doppler, e aí no Doppler você vai ter duas cores praticamente, o azul e o vermelho. Então esse azul é o refluxo de sangue, é o sangue que está refluindo do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. E ele avalia, se tiver uma espessura muito ampla, por exemplo 0,7, acima de 0,7 de vena contracta, significa que está refluindo muito sangue. Está refluindo mais de 50% do sangue que está sendo bombeado. Então, é uma insuficiência mitral grave. O eletrocardiograma também. O eletro, eu costumo dizer assim, o eletro, ele é como se fosse um hemograma do clínico, no coração, cardiologista. Porque o eletro, ele só fala assim, ó, tem sobrecarga atrial esquerda, tem fibrilação atrial. Sim, sobrecarga atrial esquerda, muitas doenças. Obesidade, hipertensão, estenose aórtica, estenose mitral, insuficiência mitral, tudo pode levar a uma sobrecarga atrial esquerda. Estão acompanhando aí? Só que é um sinal de, ó, procura. Como é que você vai procurar doença valvar? Qual é o próximo passo? É o ecocardiograma. Sempre vai ser o eco para as doenças valvares. O eletro pode ver fibrilação atrial, só que tem um achado no eletro que chama atenção, é sobrecarga de ventrículo esquerdo, que aí é típico da insuficiência mitral e não da estenose.
cardiomegalia de VE, no raio-x, as linhas B de Kerner que tinha na estenose mitral, também vai ter aqui. Olha essa ressonância. As ressonâncias funcionais, elas avaliam, aqui, se tivesse um filme, elas avaliam o sangue voltando, o VE voltando para o lado esquerdo, nas ressonâncias de avaliação morfológica funcional. Então, eles conseguem observar o refluxo de sangue. Medicamentos, terapia de redução de pós-carga. Eu me lembro quando eu fazia UTI, tinha uma velhinha que ela tinha uma insuficiência mitral importante. Toda vez que ela fazia hipertensão, fazia edema de pulmão. Por quê? Porque ela fazia hipertensão, aumento da resistência sistêmica, artéria. Aí congestionava lá no pulmão. Por quê? Porque a mitral dela estava vazando. Então, o que a gente faz? Terapia de redução da pós-carga. Aí eu sempre ligava um tridil, que é nitroglicerina, ou qualquer vasodilatador, baixava a pressão dela, ela melhorava o edema agudo de pulmão. Então, na prática de ambulatório, você sempre deixa um BRA, inibidor de ECA, mesmo em dose baixa, até se o paciente não for hipertenso. Anticoagulação crônica, aqui não necessariamente precisa ser um antagonista de vitamina K. Pode ser um xarelto também, tá bom, gente? E aqui o que eu queria mostrar para vocês. Essas válvulas, uma é a válvula biológica e outra é a válvula mecânica. São essas válvulas que a gente pode substituir a válvula do paciente doente, tá? Normalmente, a válvula biológica, a gente tem que trocar ela em 10 anos, em 20 anos, infelizmente, porque essas válvulas também elas vão degenerando. A válvula mecânica não precisa trocar, a maioria das vezes, só que você tem que prescrever um anticoagulante. Esse é o problema, que no Amazonas não tem como a gente trocar uma válvula, colocar uma válvula mecânica e mandar o cidadão lá para o interior dele. Ela nem faz hemograma direito, vai fazer IRR. Então, aqui a gente praticamente coloca uma válvula biológica e vai lá para o seu interior, vai morar lá na sua comunidade, volta daqui a 10 anos para a gente operar de novo, tá? Já sai com essa válvula com data marcada. É brincadeira, gente, mas tem que acompanhar. Mas seguindo o que eu estou querendo mostrar, é que normalmente a biológica vai ter que operar de novo. Tá? É claro que é o tempo que vai dizer. Tem paciente que opera com 15 anos, tem paciente com 7 anos, tem paciente com 5 anos tem que operar de novo. Aí aqui vai minha observação, que no SUS eles dão uma válvula biológica fusquinha, que é a válvula biológica mais simples, que não passa por um tratamento anticalcificação. No convênio, a gente coloca também a biológica, mas normalmente o convênio, eles oferecem umas válvulas melhores, que demora, pelos estudos, 20, 25 anos. Também vai ter que trocar, também é mais demorado, entendeu? A falta de um crânio no SUS, falta assim uma lógica para explicar essas coisas. A mecânica não, só que a mecânica o paciente tem que todo mês voltar lá no hospital, de 1 a 1 mês, às vezes de 2 a 2 meses, tem que voltar para ver como é que está o INR dele, porque a alimentação influencia nesses pacientes que tomam marihuana. Até a alimentação, o paciente não pode comer folhas verdes por causa da vitamina K, etc. Então tem que acompanhar junto com o nutricionista. Não é tão simples a mecânica. Estados Unidos, Europa, a maioria troca mecânica. Brasil, a maioria troca biológica. Por conta dessas questões culturais, dá trabalho para uma válvula mecânica. Ah, professor, aconteceu algum... Eu me lembro, gente, não adianta, às vezes a gente tem, mas vamos colocar uma mecânica nesse paciente que ele vai cuidar. Não cuida.
vez a gente teve que colocar um paciente 3 horas da madrugada com uma válvula mecânica, o paciente fazendo edema agudo de pulmão, porque a válvula travou. Ele parou de tomar o Marevan. É a válvula ali, esses folhetos, formar só um panozinho tipo água, ela trava. Ela travou e tivemos que levar o paciente. Quando a anestesista entubou, veio aquela secreção rosada. A gente entrou em seco pela femoral, partimos o peito dele aqui, o paciente quase morrendo. Salvamos, tiramos lá, colocamos uma válvula biológica e pronto. Não adianta você colocar. Outra vez, um paciente com a válvula mitral, aí um cara maluco aí, responsável, disse que orou lá para ela que ela não ia precisar mais tomar remédio. Aí parou de tomar Marevan. Deu um problema, travou a válvula, deu problema, teve que operar. Então assim, é uma questão cultural, não adianta. Mortalidade depende muito da insuficiência mitral da fração de ejeção. Aí nós temos que escolher, mas o melhor mesmo não é trocar. Coloque uma coisa na cabeça assim, ó. A válvula aórtica, a gente já entra praticamente em todas as cirurgias é para trocar a válvula aórtica. A mitral, pela aquela informação que eu dei para vocês no começo da aula, que a mitral é uma válvula atrioventricular e que ela é uma continuidade ali do miocárdio. Carpentier, um dos grandes cirurgiões cardíacos, ele fala o seguinte, que o cirurgião ele deve tratar a válvula cardíaca, a válvula mitral, como trata a sua esposa, tentando preservá-la sempre, só para cá se não houver outra solução. Mas é mais ou menos essa a ideia. Sempre quando a gente vai operar mitral, a gente tenta preservar. Nunca sai trocando, vamos trocar a válvula. Agora, para preservar válvulas, você tem que ter um know-how maior, porque é mais difícil, é mais trabalhoso. O mais fácil é ir lá e trocar, vamos trocar essa válvula. É fácil trocar a válvula. Quero ver é preservar a válvula, dá muito mais trabalho. Então, por exemplo, naquele paciente que eu falei, na degeneração linfomatosa, ele tinha um prolapso com ruptura do folheto posterior. O que a gente faz? A gente retira aquele segmento doente, faz uma aplicatura ali no anel, aproxima e depois faz a aproximação dos folhetos. Então, cada folheto da mitral a gente divide em, por exemplo, corpo posterior, P1, P2 e P3, em 3. E a gente resseca e no fim a gente coloca o anel rígido de Carpentier. E aí você consegue, e aí a gente faz os testes lá na hora, se a válvula está. Inclusive amanhã acho que eu tenho uma cirurgia de uma válvula mitral numa criança maior. A gente vai tentar sempre fazer a horas vai ser? Qual é o horário? É sempre de manhã. Dilatação, então assim, normalmente também a gente tenta corrigir a dilatação do anel, o prolapso da válvula, etc e tal, tá gente? É sempre a gente tenta preservar a válvula. Me falaram uma vez, lá no prédio, que é mais fácil operar a posterior. Mas a posterior, porque dentro da circunferência, da válvula mitral, aqueles 4 a 6 centímetros, o folheto posterior ele só ocupa 1/3, ele é menor. E ele está aderido aqui na parte posterior do ventrículo esquerdo. Aqui na frente você só tem a continuidade mitro-aórtica. Você quase não tem muita sustentação. O anel rígido aqui ele é menor. E normalmente, se você vai mexer numa circunferência maior, você tirar um quadrante, você causa é mais complicado, é mais difícil. Então o folheto posterior, sem dúvida, é muito mais fácil. Um pedaço desse folheto vai reduzir a área? Reduz a área, mas por incrível que pareça, não tem problema. Não vai dar problema? Não dá problema. Esses pacientes, eles voltam primeiro, que essa redução da área, a gente tem que medir depois se ficou algum gradiente. Porque se a gente reduzir muito, a gente pode causar uma esterose. Aí não é isso que a gente quer quer trocar uma doença por outra. Mas normalmente não, fica uma área boa. Porque uma área fisiológica é de 4 a 6.
Se tinha 6, a gente reduziu um pouquinho ali, ficando 3,5, 4, tá de bom tamanho. Se gerar um gradiente pequeno, não vai ter problema. Tá? E aqui, essa parte final da aula é só para falar dessa única doença, prolapso da válvula mitral, tá? Que é uma entidade nossológica própria. Né? Então, a gente finaliza a nossa aula lembrando dos aspectos mais importantes da estenose e da insuficiência. A estenose, uma redução da área valvar gerando um gradiente entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Já na insuficiência, ocorre um refluxo na sístole ventricular. O sangue volta do ventrículo para o átrio esquerdo. E os mecanismos fisiopatológicos são, de certa forma, parecidos, mas nem tanto. Um é sobrecarga de função, outro é sobrecarga de volume. Um ventrículo esquerdo fica tranquilo, o outro ventrículo esquerdo sofre muito. As pressões retrógradas